Prepare-se para mergulhar na vida extraordinária de César Costa, um ícone cuja jornada abrange décadas de música, televisão e filantropia. Aos 83 anos, César escolheu refletir sobre sua vida e carreira, compartilhando insights emocionantes e histórias nunca antes contadas que chocaram e inspiraram o mundo. Desde seus humildes começos até se tornar uma das lendas do rock and roll mais queridas da América Latina, as revelações de César vão deixar você em êxtase. O que o motiva após todos esses anos? Quais lições ele aprendeu e o que ele quer que o mundo saiba sobre seu legado? Vamos descobrir. Uma infância que preparou o cenário. César Antero Roel, conhecido mundialmente como César Costa, nasceu em uma casa dinâmica e culturalmente vibrante na Cidade do México. Seus primeiros anos foram repletos de música, arte e exploração intelectual, criando o ambiente perfeito para nutrir criatividade e ambição. Sua mãe, uma talentosa violinista que tocava com a renomada Orquestra de Câmara Vivaldi, foi uma influência central na vida de César. Sua paixão pela música não apenas preenchia a casa com melodias, mas também incutia no jovem César uma profunda apreciação pelas artes. A casa dos Roel estava sempre cheia de atividades. Amigos, familiares e artistas frequentemente se reuniam para discussões animadas e apresentações improvisadas. Esses encontros não eram apenas eventos sociais, eram oportunidades para o jovem César observar, aprender e absorver a rica tapeçaria cultural ao seu redor. A presença constante de música e criatividade em sua casa desempenhou um papel crucial na formação de suas inclinações artísticas. Mesmo quando criança, César se destacava pela mistura excepcional de curiosidade e determinação. Enquanto muitas crianças de sua idade se contentavam com o trabalho escolar rotineiro, César estava sempre em busca de maneiras de se desafiar. Ele se destacava nas matérias escolares e mostrava uma habilidade nata para equilibrar múltiplas responsabilidades. Seja se preparando para exames escolares ou praticando acordes de guitarra inspirados pela música que sua mãe adorava, César conseguia fazer tudo com um senso de propósito. Sua ambição ficou evidente desde cedo. Diferente de outras crianças, que talvez sonhassem momentaneamente com a fama, César perseguia seus interesses com foco e disciplina. Ele sempre falava sobre como seus pais o incentivaram a sonhar grande, ao mesmo tempo em que o fundamentavam com lições sobre humildade e trabalho árduo. Minha infância foi caótica, mas bonita, disse César em entrevistas. Ela me deu a base necessária para correr atrás dos meus sonhos. A vida escolar de César refletia sua personalidade multifacetada. Ele não era apenas um aluno atento, mas também alguém que se atraía por atividades extracurriculares, especialmente aquelas que envolviam música e performance. Seja uma peça escolar ou um show de talentos local, o jovem César estava sempre ansioso para estar no centro das atenções. Essas experiências iniciais o ajudaram a construir a confiança que mais tarde definiria sua presença como artista. Um dos aspectos mais marcantes da educação de César foi sua capacidade de equilibrar a educação tradicional com sua paixão pela música. Ao contrário de muitos artistas iniciantes que abandonam os estudos para seguir seus sonhos criativos, César conseguiu se destacar em ambas as áreas. Ele levou seus estudos a sério, ingressando na Faculdade de Direito, uma decisão que reflete seu lado pragmático. Ao mesmo tempo, continuou a cultivar seu amor pela música, passando horas aperfeiçoando seu ofício. Esse compromisso duplo com a educação e a arte mais tarde se tornaria uma característica marcante de sua carreira. A exposição precoce de César a diversas influências culturais foi além de sua casa. Crescendo na Cidade do México, uma metrópole rica em história e tradição, ele estava cercado por uma mistura de charme antigo e inovação moderna. As vibrantes apresentações nas ruas da cidade,
Os mercados movimentados e os marcos icônicos deixaram uma impressão duradoura nele. Essas experiências enriqueceram sua visão de mundo e alimentaram sua criatividade, dando-lhe uma perspectiva única, que ele mais tarde canalizaria em sua música e performances. Apesar do ambiente vibrante e de apoio de sua infância, César não estava imune aos desafios. As expectativas sociais da época colocavam uma pressão significativa sobre os jovens para seguirem carreiras convencionais. Para César, a ideia de seguir uma carreira no entretenimento não era inicialmente vista como prática. No entanto, sua paixão inabalável pela música e o incentivo de sua família lhe deram a coragem de desafiar as normas e seguir seu coração. Olhando para trás, César frequentemente acredita sua infância por ter lançado as bases de seu sucesso. A combinação de uma família acolhedora, um ambiente culturalmente rico e sua própria determinação em se destacar criou as condições perfeitas para que ele florescesse como o artista e a pessoa que o mundo conhece hoje. Seus primeiros anos não foram apenas um prelúdio para sua carreira. Foram a fundação de sua identidade, moldando os valores e aspirações que o guiaram ao longo de sua vida. Nas palavras de César, minha infância foi mais do que um tempo de inocência, foi um tempo de descoberta, foi quando aprendi a sonhar, a trabalhar duro e a nunca perder de vista o que realmente importa. O nascimento de uma lenda do rock and roll. A jornada de César Costa até a fama musical se desenrolou durante um dos períodos mais transformadores da história cultural da América Latina. A metade do século XX marcou a explosão global do rock and roll, um gênero que revolucionou não apenas a música, mas também as normas e atitudes sociais. No México, essa mudança cultural sísmica encontrou um embaixador improvável, mas firme, em César Costa. Tudo começou com o Los Camisas Negras, a banda que catapultou César para os holofotes. Na época, o rock and roll ainda era um fenômeno relativamente novo no México, sendo recebido com uma mistura de curiosidade e resistência. A energia vibrante da banda, os ritmos contagiantes e a ousadia juvenil ressoaram com uma geração ávida por algo novo. Entre o grupo, o carisma e a voz aveludada de César se destacaram, tornando-o o líder natural e rosto público dessa rebelião musical. Sua presença magnética no palco e talento inegável conquistaram rapidamente o público, transformando Los Camisas Negras em um nome familiar. No entanto, a ascensão de César à fama não foi sem obstáculos. Em uma sociedade mexicana predominantemente conservadora, o rock and roll era visto por muitos como uma influência corruptora, uma moda passageira que representava uma ameaça aos valores tradicionais. O ceticismo das gerações mais velhas, juntamente com os esforços de censura, criaram desafios significativos para jovens artistas como César. Alguns locais se recusaram a sediar apresentações de rock, e os críticos eram rápidos em desconsiderar o gênero como fútil. Mas César permaneceu inabalável. Ele entendeu que o rock and roll era mais do que apenas música. Era um movimento, uma forma de expressão que dava voz às aspirações e frustrações da juventude mexicana. Disseram-nos que não duraria 6 meses, César recordou em entrevistas. Mas aqui estamos, décadas depois, ainda celebrando a música que definiu nossa geração. Sua determinação em seguir em frente, mesmo diante da resistência, demonstrou seu compromisso não apenas com sua arte, mas também com a revolução cultural que ela representava. A capacidade de César de se conectar com seu público desempenhou um papel fundamental na superação desses obstáculos. Canções como La História de Tommy e Besos por Teléfono não apenas alcançaram as paradas, elas se tornaram marcos culturais. Essas faixas encapsularam o espírito de sua época, misturando energia juvenil com temas que ressoaram profundamente com os ouvintes. Para muitos, a música de César foi uma porta de entrada para um novo mundo,
um mundo que abraçava a individualidade, a liberdade e a modernidade. À medida que sua carreira solo decolava, César provou ser mais do que apenas um músico. Ele foi um pioneiro cultural. Seu estilo, combinando sofisticação de cortes limpos com a ousadia do rock and roll, o destacou entre seus pares. Enquanto muitos artistas abraçavam a imagem selvagem e indomável frequentemente associada ao gênero, César cultivou uma persona que apelava para um público mais amplo. Essa abordagem não apenas expandiu sua base de fãs, mas também ajudou a legitimar o rock and roll aos olhos dos críticos céticos. O sucesso de César não se limitava ao estúdio de gravação. Ele se tornou uma figura constante na televisão e no cinema, solidificando ainda mais seu status como uma figura querida no entretenimento mexicano. Suas aparições em programas populares e filmes mostraram sua versatilidade, provando que ele estava tão à vontade atuando e apresentando quanto se apresentando no palco. Essa carreira multifacetada ajudou a mantê-lo relevante entre diferentes gerações, garantindo seu lugar no cenário cultural do México. O que diferenciava César era sua capacidade de se adaptar sem perder sua essência. Enquanto muitos de seus contemporâneos desapareceram à medida que as tendências musicais evoluíam, César se reinventava continuamente. Seja experimentando novos sons ou colaborando com artistas mais jovens, ele sempre encontrava maneiras de se manter à frente da curva. Essa adaptabilidade, juntamente com seu compromisso inabalável com a qualidade, permitiu-lhe transcender o rótulo de estrela do rock e se tornar uma verdadeira lenda. Quando os anos 1960 e 1970 chegaram, César já não era apenas um músico, ele era um ícone. Sua influência se estendeu além da música, inspirando tendências de moda, atitudes e até movimentos sociais. Para inúmeros fãs, ele representava a possibilidade de quebrar as amarras da sociedade e adotar uma maneira de viver mais moderna e mente aberta. Refletindo sobre sua carreira, César frequentemente enfatiza o poder da perseverança e da paixão. O sucesso não é evitar o fracasso, é aprender com ele, ele disse uma vez. Sua jornada de jovem músico ambicioso, em uma sociedade cética até se tornar uma lenda do rock and roll celebrada, é um testemunho dessa filosofia. Uma carreira além da música. Embora César Costa tenha conquistado corações como estrela do rock and roll, seus talentos transcendiam o campo da música, conquistando também uma carreira impressionante na televisão e no cinema. Na década de 1970, César já havia se estabelecido como um artista multifacetado, provando que seu carisma e criatividade eram tão poderosos fora do palco quanto dentro dele. Uma das empreitadas mais celebradas de César na televisão foi seu papel como apresentador de La Carabina de Ambrosio, um programa de variedades inovador que foi transmitido no México no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. O programa combinava comédia, música e mágica em um formato que era tanto inovador quanto divertido, atraindo telespectadores de todas as idades. O timing impecável de César, seu espírito afiado e sua natural conexão com o público fizeram dele o âncora perfeito para o show. O que diferenciava La Carabina de Ambrosio era seu elenco, que incluía talentos como Dina Montes, Alejandro Soares e Xavier Lopes Chabelo. Juntos, eles entregaram esquetes e rotinas cômicas inesquecíveis, que até hoje são lembradas com carinho pelos fãs. As interações de César com seus colegas de elenco, especialmente suas brincadeiras e a química cômica, criaram alguns dos momentos mais icônicos do programa. O show se tornou um fenômeno cultural, com suas frases de efeito e personagens se tornando parte das conversas cotidianas nas casas mexicanas. No entanto, a decisão de César de se afastar do programa no auge de seu sucesso surpreendeu fãs e especialistas da indústria. Para muitos, deixar um papel de grande visibilidade parecia contraditório, mas para César,
a escolha foi profundamente pessoal. À medida que a indústria do entretenimento começou a se voltar para um conteúdo mais ousado e provocador, César se sentiu cada vez mais em desacordo com o cenário em mudança. O humor se tornou grosseiro, e eu não queria fazer parte disso, César explicou em entrevistas anos depois. Sua decisão de sair não foi apenas uma mudança de carreira, foi uma declaração de seus valores e um compromisso em manter a integridade que sempre definiu sua trajetória. Para César, entreter o público era sobre elevar e conectar as pessoas, e não comprometer seus princípios por modismos passageiros. Esse compromisso com a autenticidade se estendeu a seus outros projetos no cinema e na televisão. César estrelou uma variedade de filmes ao longo de sua carreira, mostrando sua versatilidade como ator. Enquanto alguns filmes exploravam o charme cômico, que o tornou um nome conhecido, outros abordavam temas mais dramáticos, permitindo que César demonstrasse a profundidade de seu talento. Esses papéis não só solidificaram seu status como um performer amado, mas também provaram sua capacidade de transitar por múltiplos gêneros com facilidade. Além de atuar, César se tornou um defensor proeminente de programas de qualidade. Trabalhou nos bastidores como produtor e consultor, defendendo projetos que alinhavam-se à sua visão de entretenimento significativo e voltado para a família. Sua dedicação à excelência lhe garantiu respeito, não só dos fãs, mas também de seus colegas da indústria. A influência de César não se limitava ao conteúdo roteirizado. Ao longo dos anos, ele participou de inúmeros talk shows, entrevistas e eventos ao vivo, onde seu charme e eloquência o tornaram um convidado favorito. Seja discutindo sua carreira, sua vida pessoal ou questões sociais mais amplas, César demonstrava consistentemente uma reflexão e sinceridade que ressoavam com o público. Além de suas contribuições ao entretenimento, César também tem sido um filantropo ativo. Ele usou sua plataforma para apoiar diversas causas beneficentes, especialmente aquelas relacionadas à educação e saúde infantil. Seu envolvimento nessas iniciativas reflete ainda mais seu compromisso em causar um impacto positivo, tanto na tela quanto fora dela. Refletindo sobre sua carreira, César frequentemente fala sobre a importância de permanecer fiel a si mesmo. O sucesso não é sobre quanto você conquista, mas como você conquista, ele disse uma vez. Essa filosofia o guiou através de décadas de mudanças no mundo do entretenimento, permitindo que ele permanecesse uma figura respeitada e admirada. O homem por trás dos suéteres. A carreira de César Costa foi marcada por seu carisma inegável, mas um dos símbolos mais duradouros e encantadores de seu legado é sua icônica coleção de suéteres. Brilhantes, coloridos e únicos, essas peças tornaram-se mais do que uma simples declaração de moda. Eram uma marca registrada de sua persona pública. Cada suéter contava sua própria história, fazendo de César não apenas uma lenda do rock and roll, mas também uma figura adorada que representava uma era de alegria, inocência e calor humano. Durante o auge de sua fama nas décadas de 1960 e 1970, César se tornou sinônimo desses suéteres. Seus tons vibrantes, padrões excêntricos e texturas acolhedoras refletiam a energia que ele exalava no palco e na tela. Seja se apresentando com Los Camisas Negras, apresentando o popular programa de variedades La Carabina de Ambrósio, ou simplesmente fazendo aparições na televisão, César nunca era visto sem uma dessas peças características. Os fãs aguardavam ansiosamente cada uma de suas aparições, tentando adivinhar qual suéter ele usaria a seguir. Os suéteres tornaram-se uma parte tão essencial de sua identidade quanto sua voz suave e seu estilo de rock and roll. Mas esses suéteres não eram apenas uma tendência de moda. Eles tinham um significado mais profundo para César, funcionando como um símbolo de um período específico de sua vida.
uma época em que a fama parecia simples e sua persona pública estava intimamente ligada ao homem por trás da imagem. César explicou que os suéteres serviam como um lembrete de suas origens humildes e da alegria despreocupada que ele encontrava na música e na performance. Para ele, eles representavam uma era mais simples, quando a vida não era sobrecarregada pelas complexidades que muitas vezes acompanham a fama, lutando contra rumores e permanecendo resiliente. Na era das redes sociais, a linha entre a verdade e a ficção muitas vezes se confunde, e até mesmo as celebridades mais amadas não estão imunes ao caos causado pela desinformação. César Costa, que passou décadas no centro das atenções, não é estranho às pressões e desafios que acompanham a fama. No entanto, nos últimos anos, ele teve que enfrentar uma experiência particularmente perturbadora. Uma situação que testou não apenas sua resiliência, mas também seu compromisso em manter sua dignidade e integridade diante das mentiras. Em 2023, um rumor angustiante e completamente falso sobre a morte de César se espalhou rapidamente pelas plataformas de redes sociais. Tudo começou com um vídeo enganoso no YouTube, que com manchetes sensacionalistas afirmava que César havia falecido. O vídeo, embora rapidamente desmentido, se espalhou como fogo, deixando os fãs em choque e tristeza. Muitos dos seguidores de César, que o admiravam há anos, ficaram de coração partido ao pensar que seu ícone do rock and roll não estava mais entre eles. O rumor viral, no entanto, não passava de uma cruel farsa. E fiel ao caráter de César, ele lidou com a situação com a graça, o humor e a resiliência que o definiram ao longo de sua carreira. Em vez de ficar chateado ou desanimado, ele foi para as redes sociais para assegurar aos seus fãs que estava vivo e em excelente saúde. Com seu humor característico, ele abordou a situação diretamente, usando o humor para dissipar o mito e confortar seu público preocupado. Não acreditem em tudo o que leem, disse César em uma declaração leve, mas firme. Estou vivo e bem, e não vou a lugar nenhum ainda. Sua resposta não foi apenas um testemunho de sua atitude positiva, mas também um lembrete de sua habilidade em transformar uma situação negativa em uma oportunidade de se conectar com seus fãs de uma maneira ainda mais profunda. Suas palavras, ditas com sinceridade e humor, ajudaram a acalmar os temores daqueles que foram afetados pelo falso rumor. Este incidente destaca um desafio crescente para as celebridades na era digital: a desinformação. As redes sociais, embora uma ferramenta poderosa de conexão, também podem ser um terreno fértil para rumores, mentiras e farsas. A velocidade com que informações falsas se espalham se tornou um dos aspectos mais difíceis da fama moderna. No passado, as estrelas podiam contar com a mídia para filtrar as informações, mas hoje, qualquer pessoa com uma conexão à internet pode se tornar uma fonte de notícias, independentemente da verdade por trás de suas alegações. Para César, essa experiência não foi apenas um momento de frustração pessoal. Foi uma oportunidade de falar sobre a importância do jornalismo responsável e da educação midiática. Em sua mensagem, ele pediu aos seus seguidores que questionassem as informações que consomem e que tomassem cuidado com o conteúdo sensacionalista que tem pouca consideração pela verdade. Precisamos ser mais responsáveis com as informações que compartilhamos, disse ele, pedindo aos seus fãs que denunciassem conteúdos falsos e ajudassem a conter a disseminação de rumores prejudiciais. A capacidade de César de permanecer resiliente diante de tais desafios reflete a força de caráter que definiu sua vida. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou inúmeros obstáculos, desde críticas sociais à sua música até as pressões da indústria do entretenimento. No entanto, cada vez que foi derrubado, ele se levantou, mais forte
e mais determinado a permanecer fiel a si mesmo. Sua reação ao rumor da morte é um exemplo claro de sua resiliência. Enquanto alguns poderiam ter ficado devastados pela intrusão em suas vidas pessoais, César viu isso como mais um obstáculo a ser superado. Sua graça sob pressão e seu inabalável senso de humor são qualidades que o tornaram não apenas uma lenda do rock, mas uma figura adorada nos corações dos fãs ao redor do mundo. Além disso, o modo como César lidou com essa situação destaca seu profundo respeito por seus fãs. Ele entendeu como o rumor os havia afetado profundamente e fez questão de abordá-lo diretamente, oferecendo-lhes a segurança de que precisavam. Não se tratava apenas de limpar seu nome. Era sobre preservar o vínculo que ele tem com seu público, um vínculo construído ao longo de décadas de música, aparições na televisão e o calor que ele irradia através de sua persona pública. Como uma celebridade que está na mira do público há mais de meio século, César Costa sabe melhor do que ninguém os altos e baixos da fama. Ele viveu os picos da estrelato e as quedas das lutas pessoais. Mas por tudo isso, ele manteve sua dignidade, nunca comprometendo seus valores ou sua conexão com as pessoas que o admiram. O falso rumor da morte foi apenas mais um capítulo na complexa história de sua vida. Um que, graças à sua resposta, provavelmente desaparecerá na obscuridade enquanto seu legado continua a brilhar intensamente. Olhando para o futuro. Apesar da sua idade, César não tem planos de diminuir o ritmo. Embora tenha se afastado um pouco dos holofotes, ele continua aberto a novas oportunidades. Recentemente, ele expressou interesse em voltar à televisão, seja em um projeto que destaque suas experiências de vida ou em colaboração com sua filha. "Eu quero me sentir útil", disse ele. "Se eu puder compartilhar algo significativo, por que não?" César também está muito consciente dos desafios enfrentados pela juventude de hoje. Ele acredita que fomentar conexões genuínas e comunicação aberta é mais importante do que nunca. "Esses são tempos difíceis", disse ele. "Mas com honestidade e compaixão podemos superar qualquer coisa." Ao finalizarmos essa incrível jornada pela vida de César Costa, ficamos com uma poderosa lição. Resiliência, autenticidade e paixão são atemporais. A história de César é um testemunho de sua dedicação inabalável à música, aos seus fãs e a manter-se fiel a si mesmo, não importa os desafios que surgirem. Agora, queremos ouvir de você. Qual parte da jornada de César mais te tocou? Foram suas lutas iniciais, seus momentos icônicos na música, ou como ele lidou com os rumores com tanta graça? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se se quiser acompanhar mais histórias sobre as lendas que moldaram o mundo do entretenimento. Temos muito mais para compartilhar e adoraríamos que você fosse parte da nossa comunidade em crescimento. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.